Eu sei tudo o que eu preciso fazer para mudar a minha vida, mas eu não faço. Essa foi a primeira frase da Samia, uma pessoa que simplesmente conseguiu mudar a minha mentalidade com um vídeo. E essa frase me impactou tanto, porque assim como ela, eu sei exatamente tudo o que eu preciso fazer para mudar a minha vida para melhor, mas na hora de agir, eu travo. Esse é o primeiro episódio de uma série que eu vou fazer aqui no meu canal, documentando essa transformação real. E assim como eu fui tão motivada por alguém fazendo esse desafio, eu espero que essa série de vídeos te inspire também. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar e explicar o porquê de tudo isso. Eu me chamo Vitória, tenho 22 anos, sou criadora de conteúdo, estudante de marketing e designer nas horas vagas. E foi justamente quando eu fiz 22 anos que eu parei para refletir como eu estava insatisfeita com a minha vida. Não estava conseguindo conquistar a carreira dos meus sonhos, estava frustrada por não ter amigos e não estava administrando meu financeiro como eu gostaria. E inconscientemente eu sabia por que estava me sentindo assim, o que precisava fazer para mudar e onde eu queria chegar, mas eu simplesmente não fazia nada. E foi aí que eu me deparei com um vídeo da Samia. E pareceu que pela primeira vez uma chavinha virou. Não era só mais um vídeo de motivação que assim que você termina de assistir você já esquece tudo. O vídeo dela era tão real, tão honesto, que passava a sensação de eu também consigo. E aqui estou eu me comprometendo publicamente. Porque quando falamos às outras pessoas as nossas metas, a chance de a gente conseguir forças para completar elas aumenta demais. Porque as pessoas estão nos acompanhando, se inspirando e de certa forma até contando com a gente. É claro que essa visão a gente precisa ter um equilíbrio, um bom senso, mas até certa medida é uma coisa saudável. E é isso que eu vou fazer. Eu vou me comprometer para conseguir. Agora que eu já passei todo esse contexto para vocês, vamos pro desafio em si. Esse desafio consiste em 180 dias ou 6 meses, ou na verdade o tempo que você quiser, em que a gente se compromete a cumprir, a conseguir as metas desse desafio que a gente colocar. Eu separei em 4 categorias: saúde, trabalho, aparência e pessoal, porque senão eu ia ficar enlouquecendo colocando 1000 categorias e 1000 metas. Agora eu quero trazer vocês para o meu Notion, que eu peguei o template da Samia e adaptei tanto para o meu estilo e para as minhas metas. Então aqui a gente já começa com o título, 180 dias construindo a minha vida dos sonhos, e eu coloquei essa pequena capa com uma frasezinha, uma nova era de mim, bem bonitinha, eu peguei no Pinterest mesmo. Aí aqui tem o link pro canal da Samia, porque se torna simplesmente o meu canal de conforto. Sempre quando eu preciso de motivação, relaxar minha mente, eu assisto um vídeo dela. Aí aqui a gente tem esse quadro que são com as 4 categorias e as 4 metas que eu coloquei em cada um. Vindo aqui pra baixo, a gente tem uma página de carta pra você do futuro. Isso foi a Samia que colocou e eu achei muito legal. Depois eu ainda quero fazer. E aqui tem o tracker de hábitos, que no original ele vem com uns meses, só que como eu vou começar em um dia aleatório do mês e vou terminar em outro dia aleatório de outro mês, eu decidi separar ele de 30 em 30 dias. Até porque depois eu quero fazer, a cada dia que isso bater, né? No dia 30, no dia 60, eu quero fazer um vídeo meio que de recapitulação pra ver como tá sendo o meu progresso. Aí aqui no Hábitos você entra, ele vai ter literalmente uma tabelinha com todas as categorias, baseadas obviamente na sua meta. E aqui tem pra você ir registrando por dia quantos desses hábitos você está cultivando ou fazendo ou mudando. E aí aqui do lado tem o Vision Board, que no caso ainda tá com o da Samia, porque eu ainda não fiz. Esse aqui eu quero fazer lá pra dezembro, quando o meu planner do ano que vem chegar, mas talvez eu até mostre depois em outro vídeo. Agora que eu já apresentei o meu Notion pra vocês, vamos para as metas. Na parte de saúde, a minha primeira meta é me mexer todos os dias. Eu passo muito tempo em casa, na cama, na cadeira, porque na maioria dos tempos eu trabalho de home office, eu estou terminando meu estágio e a maior parte dos dias eu estou em casa. Então, se eu não fizer algum exercício, um pilates, um alongamento, eu não vou me mexer. Então eu coloquei isso até mesmo para eu deixar de lado esse sedentarismo que é tão forte em mim. Minha segunda meta é diminuir meu tempo de tela e essa aqui é top 1 prioridades desse desafio. Se eu completar isso aqui e nada mais, eu já vou estar satisfeita, porque eu passo muito tempo no celular. A minha média, mais ou menos mês passado, 2 meses atrás, era de 15 a 18 horas por dia no celular. Então, realmente, a gente tem que começar uma mudança. A terceira meta é regular o meu ciclo circadiano e dentro disso também criar uma higiene do sono,
que é basicamente uma rotina noturna para induzir o seu cérebro a entender que agora está na hora de descansar, e isso ajuda na hora que você for dormir. E a quarta meta é seguir a dieta da nutricionista. Eu já fui numa nutricionista que ela passou uma dieta certinha para mim, nada mirabolante, só para eu comer melhor, e até agora eu não consegui seguir essa rotina. Então eu quero ver se nesses 6 meses eu sigo bonitinho, e mesmo pra me acostumar a comer melhor mesmo. Fazer 3 refeições saudáveis no dia, comer mais fruta, tomar mais água, esse tipo de coisa. Indo agora pra trabalho, a minha primeira meta é conseguir 20 mil em todas as minhas redes sociais. Eu até agora só tenho 100 seguidores no TikTok, que eu criei recentemente uma conta nova. E no Instagram eu tenho 4 mil e pouquinho, flutua entre 4.300 e 4.500. E no YouTube eu tô começando agora, então eu tenho 51 inscritos, se eu não me engano. Então a minha meta nesses 6 meses é eu criar mais conteúdo, até mesmo para conseguir mais números, né, e ver alguma evolução também. A minha segunda meta é ter um emprego fixo. Como eu falei, eu estou terminando meu estágio, e a criação de conteúdo ainda não é um trabalho que eu recebo para fazer ele, então eu quero ter um emprego, seja porque eu estou correndo atrás de ser efetivada no meu estágio, ou até mesmo se não acontecer, conseguir outro emprego, de preferência CLT, pelos benefícios, porque, né? A terceira meta é postar um vídeo por semana no YouTube. Eu não coloquei nenhuma outra meta para as outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, porque os vídeos no YouTube já tomam muito do meu tempo. Os vídeos que eu faço normalmente são vlogs ou reflexões, então eles demandam mais na hora de editar. Então, eu coloquei o YouTube como meta, até porque o YouTube, as pessoas que chegam aqui, elas realmente engajam no seu vídeo, elas realmente te acompanham. É muito mais fácil criar uma comunidade fiel do que nas outras redes. Então, por enquanto é isso. Nas outras redes, eu vou tentando ver qual que é o meu ritmo, se eu consigo postar lá também uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu vou vendo o que eu consigo, mas por enquanto eu não coloquei nenhuma meta. E a quarta meta dessa segunda categoria é fazer um design para colocar à venda. Como eu falei, eu sou designer, eu sou formada em design gráfico, e eu quero muito fazer uma arte para colocar em algum site de vendas, que é um site que você coloca a sua arte e eles fazem todo o acabamento em colocar em caderno, estampa de camisa, esse tipo de coisa. Então é bem mais fácil. Você não precisa de um estoque, você não precisa você entrar em contato com o fornecedor. Você só coloca ali o seu valor e a sua arte, e meio que eles fazem todo o resto. E eu quero começar a fazer isso porque eu quero expandir as minhas fontes de renda. E eu sempre gostei muito de design, né? Até que eu me formei com isso. Então é um grande sonho que eu tenho. Na terceira categoria de aparência, eu quero me arrumar mais. Por quê? Como eu falei, eu trabalho de home office. Então eu fiquei muito apegada, eu ainda tenho muito esse hábito desde a pandemia, que é eu fico a maior parte do tempo de pijama, eu não arrumo meu cabelo, eu não passo uma maquiagem. Então, toda vez que eu quero gravar, que eu tenho uma ideia pra gravar muito legal, eu fico com preguiça, porque eu penso, nossa, eu vou ter que me arrumar, vou ter que arrumar meu cabelo, vou ter que escolher uma roupa. Eu sinto que essa é uma das coisas que me trava na hora de criar conteúdo, pra manter uma frequência e uma constância. E o meu lema, e pra eu medir isso, né, porque como você mede quando você tá se arrumando mais, se eu precisar sair ou resolver alguma coisa na rua, ou alguém no meu trabalho quiser fazer uma ligação de emergência, ou eu tiver uma ideia de criação de conteúdo, eu consigo só levantar e fazer? Eu consigo só levantar e gravar? Eu consigo só ligar a câmera? E eu vou me sentir bem? Eu vou me sentir confortável? Se a resposta for não, eu sei que eu não estou fazendo isso. Então essa vai ser a minha métrica. A segunda meta é usar mais as minhas roupas. Eu estou passando por uma crise de identidade nesse momento. Eu mudei muito o meu estilo desde a pandemia, e eu estou com muita dificuldade de achar roupas e comprar roupas nesse meu estilo. Então eu estou usando as mesmas roupas, porque as roupas que eu tenho aqui em casa não são mais desse estilo e eu não consigo comprar novas. Mas eu quero parar com isso de deixar as roupas guardadas, porque eu preciso, né, também vestir, até mesmo pra saber se eu realmente não me sinto confortável, se eu não quero mais essas roupas. Então a minha meta vai ser usar aquelas roupas que ficam guardadas que você nem olha. A terceira meta é fazer mesmo que pareça perda de tempo. Também entra muito nessa parte de me arrumar. Muitas das vezes quando eu acordo eu penso, vou arrumar meu cabelo, vou passar uma maquiagem, um gloss. Eu penso, mas pra quê? Sabe assim, nem vou fazer nada, nem vou sair de casa, vou só trabalhar. Então eu quero tirar isso de, não precisa, pra quê, do meu vocabulário. E a quarta meta é emagrecer. E você vai falar, Vitória, mas você já é magra. Gente, eu sou uma falsa magra, tá? Eu como muita besteira, eu não me exercito, eu tenho muita gordura localizada. Então, essa é uma das coisas principais. Eu não quero emagrecer simplesmente por emagrecer, mas
como eu vou começar a comer melhor, como eu vou começar a me exercitar, vai ser consequência que eu vou emagrecer. E principalmente eu quero perder gordura localizada em algumas áreas, e eu sei que isso é um processo também do emagrecimento. Então, entra meio que no geral. E agora, para a última categoria, pessoal, a minha primeira meta é sair mais de casa. De novo, entra naquele negócio de que eu passo a maior parte do meu tempo em casa, então se eu não me forçar a sair, se eu não fizer alguma coisa, ir num shopping, numa pracinha, eu vou ficar a maior parte do tempo na cama. Então essa é uma das coisas que eu quero fazer, sair mais. Nem que seja pra ir na praça, respirar um ar puro e ler. A segunda meta é ser mais espontânea e confiante. Por quê? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas quando se trata de fazer coisas sozinhas, como sair sozinha, gravar na rua, postar o que eu quero postar, eu fico com muito medo. Então, essa é uma das coisas que eu quero perder. Eu tenho muita vontade de sair mais, justamente também para gravar mais, para ter mais conteúdo, para eu guardar essas memórias. Só que eu tenho muita vergonha de gravar. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu saí de casa para fazer alguma coisa, eu tentar gravar e aí eu simplesmente não conseguia gravar mais do que 1 minuto de take, porque eu ficava com vergonha, eu sentia que todo mundo tava me olhando, sendo que a gente sabe que ninguém se importa, mas pro nosso cérebro entender isso é um pouco difícil. Então essa é uma das coisas principais dessa categoria, eu perder a vergonha de gravar e de postar o que eu quero. A terceira meta é ter mais disciplina. Eu sou uma pessoa que eu preciso exercer a disciplina, porque senão eu fico muito à mercê do quando me der vontade, quando eu tenho criatividade, quando eu tenho uma inspiração, sendo que principalmente eu quero trabalhar com arte, com criação de conteúdo, nem sempre você vai ter uma mega inspiração de um desenho, uma mega inspiração para um tema muito legal de vídeo, mas você sabe que, por exemplo, se eu me comprometer a toda quarta eu postar vídeo, eu sei que toda quarta eu tenho que postar vídeo, mesmo que eu não esteja com uma inspiração. Então, essa é uma das coisas que eu quero focar também na disciplina, também da minha questão espiritual. Eu tô com muita dificuldade em fazer as coisas que eu preciso fazer todo dia, como, por exemplo, ler a Bíblia todo dia. São coisas que eu sei que eu preciso de disciplina, porque nem sempre você tá com vontade. Essa também eu acho que é a top 2 que eu mais quero que tenha resultado no desafio. E a última meta, eu coloquei estudar 1 hora por dia. Por quê? Eu sou uma pessoa muito curiosa, que na escola amava estudar. Eu amava, eu era muito curiosa. E mesmo as coisas que eu não gostava tanto, como, por exemplo, matemática, era legal estudar, porque o fato de estudar é muito divertido. Só que eu sinto que depois da pandemia, eu entrando na faculdade, eu perdi isso. Também porque, por causa de alguns acontecimentos que fizeram meio que um bloqueio emocional em mim, que parece que agora eu tenho medo de estudar. Eu tenho medo de tentar estudar algo novo e perceber que, nossa, parece que eu sou burra se eu não aprender tudo em uma semana. E essa também entra na terceira meta que eu falei de ser disciplinada, porque a minha ideia é eu pegar e estudar uma coisa diferente por dia, até mesmo para eu não me sobrecarregar. Então eu sei que eu preciso de disciplina para todo dia falar, não, se eu me comprometer a estudar 1 hora, eu vou estudar 1 hora. Então você vê que todas as minhas metas meio que se interligam em algum momento. E isso é muito importante também. Se você for tentar fazer esse desafio, tente pensar em metas que um também complemente o outro, porque aí na sua cabeça não vai parecer tanta coisa. No momento que você estudar, você sabe que você está sendo disciplinada. E no momento que você gravar, por exemplo, no momento que eu gravar na rua, eu sei que eu vou estar sendo mais confiante. Então é sempre importante isso, porque parece que você tá fazendo mais coisa quando você, na verdade, só tá fazendo uma, e isso é muito bom também pro nosso cérebro se acostumar com uma dopamina mais saudável. Cada meta dessas aqui, eu fiz um plano de ação, que foi basicamente fazer vários passos do que eu tenho que fazer para chegar no topo. Mas esse plano de ação eu vou comentar e vou explicar ao longo dos outros vídeos, então me acompanhem para vocês não perderem. E agora que eu já fiz todas essas estratégias, é colocar em prática. A partir de domingo, agora, dia 16 de novembro de 2025, oficialmente começa o meu desafio e eu espero que vocês gostem de acompanhar. Até porque desde o vídeo da Samia eu vejo que muita gente começou a fazer esses desafios, tanto na vida privada quanto também postando, e é muito legal de acompanhar. Eu acompanhei já uns 3 canais que estão fazendo isso e é muito divertido, é muito inspirador. Então, se você encontrou isso em mim, eu fico muito agradecida e podem esperar que eu não vou decepcionar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.